Olá, pessoal. Hoje vamos falar de uma forma um pouco mais definida sobre critérios para autoria científica, tá? Quando se fala nesse tema, nós temos que olhar duas colocações. Uma é quem é autor e quem não é autor. Então, conjunto de autores. Pode ter muitos, pode ter poucos, isso tudo tem que ser bem analisado, tá? E segundo é a sequência de autoria, ok? Que é uma outra questão. Então, primeiro, eu vou analisar a questão de se é ou não é autor. Quando você entra no tema, e há muitos anos, há muitas décadas que eu venho envolvido com esse tema, você encontra uma coisa que é muito comum entre os cientistas, não só nas conversas com eles, cientistas de vários lugares do mundo, tá? Não só nas conversas com eles, mas em textos e artigos que você vê publicado em revistas de bom nível, né, e com pessoas de bom nível. Uma das coisas comuns que se vê, né, é o seguinte: apenas o trabalho factual, técnico, tá, não é suficiente para garantir autoria. A concepção que vem por trás disso é a seguinte: a construção do trabalho científico, ela termina com a elaboração das conclusões. As conclusões são o que os cientistas, autores, têm a dizer, né, sobre a questão levantada no início. Para isso, evidentemente, eles usam resultados, mas não apenas resultados. Se achar que são só os resultados que promovem as conclusões e que isso é uma coisa direta, tá? Você está voltando lá para o início da ciência, que acreditava que os fatos determinavam as conclusões, impingiam as conclusões na cabeça dos cientistas. O que se viu que não é verdade, né? Então, veja, esse é um ponto central, né? As pessoas que são autoras do trabalho, elas têm que usar o trabalho para trazer as respostas. Essas pessoas, né, elas se responsabilizam por todo o trabalho. Por todo o trabalho. Tá? Se tiver coisa errada, a responsabilidade é dos autores. Caso haja alguma parte em que existiram pessoas que se responsabilizaram por aquilo sem serem autoras do trabalho, então, evidentemente, os autores serão responsáveis pelo trabalho, porém, eles têm, se isso for registrado, condições de mostrar que aquela parte não foi um erro deles, foi um erro, por exemplo, de uma empresa que coletou o dado no lugar, ou enfim, né, de uma pessoa mais técnica que fez aquele trabalho ali. Então, veja, essa questão de se responsabilizar pelo discurso, ela é muito maior do que elaborar as conclusões. É elaborar as conclusões, que já envolve uma série de coisas que eu vou comentar, mas ainda envolve se responsabilizar pelas evidências, de alguma forma você se responsabiliza, depois eu vou comentar com vocês sobre aquelas pesquisas interdisciplinares, né, que atraem às vezes centenas e até alguns milhares de coautores. Então, vamos ver isso daí, mas veja o seguinte: o que está acontecendo ali e a resposta que é trazida naquele discurso, ela é dos autores, ok? Se aquele trabalho recebeu um processo judicial, os autores estão processados, né? Normalmente acaba conversando e alguém assume a culpa, ou então todo mundo assume, seja como for. É mais raro isso acontecer. O mais comum são os méritos. Por estar no trabalho, você normalmente vai ter mais méritos do que problema, mais pode ter problema. Mas eu não quero colocar o problema como sendo uma coisa para amedrontar, olha, cuidado. Não, não é isso. Você tem que entender o que tem que fazer direito. Tem que entender o que tem que fazer direito e ponto. E fazer certo porque é o certo, né? Dentro dos pressupostos do que é uma pesquisa científica e do que é fazer ciência.
dentro desses pressupostos. Então, veja assim, aquele discurso todo que começa lá na introdução, ou no título, no resumo, depois na introdução, blá, blá, ele é construído pelos autores do trabalho. Isso não tenha dúvida, tá? É como uma palestra. Você dá uma palestra, você é o responsável por aquela palestra. Que normalmente a palestra você dá sozinho. Então você é responsável único por aquela palestra. E no caso da pesquisa, hoje é muito mais difícil você fazer uma pesquisa sozinho, né? Dada inclusive a complexidade das formas de investigação que existem. Não é? Então pensa assim, tá, eu tenho que me responsabilizar pelas conclusões, mas não apenas porque eu li e concordei, porque eu ajudei a construí-la. Tá? Eu ajudei a construí-la. Um dos editores da Nature, que eu já comentei em outra situação, John Maddox, já falecido, ele tem um trabalho na Nature e que ele comenta, né, sobre a autoria, uma página. E nesse trabalho ele diz claramente, né, que o indivíduo precisa ajudar a construir a história e ser responsável por ela no seguinte sentido: ele, sendo autor, ele tem que ter a capacidade de apresentar o trabalho e defendê-lo perante outros cientistas. Esse é o autor do trabalho. Tá? Você diz, poxa, mas se eu estiver trabalhando, né, com gente de diferentes áreas, coisa bem interdisciplinar mesmo, como que faz? Eu não conheço tudo. Ele fala, você pode ser desculpado, né, por não saber um detalhe técnico. E às vezes até da tua especialidade mesmo. Faz tanto tempo que você não usa aquela técnica que você não lembra certos detalhes dela. Mas isso não é relevante. O mais relevante é que você saiba juntar os pingos, conheça a história, por que esse trabalho foi pensado, né? Mas porque você participa dele, não só porque você estudou. Isso deixa claro, né? E você consegue defender as ideias centrais do trabalho. Eu posso fazer um trabalho onde eu junte geólogo, eu junte médico, junte um linguista, junte um sociólogo, junte um físico, uma pesquisa qualquer que precise de vários elementos assim. É lógico que um não vai saber os detalhes do outro, mas sabe por que aquela parte do outro entrou, sabe porque dá para aceitar aquela parte, embora não seja da especialidade, porque foi discutido em grupo, isso foi mastigado e remastigado, não é? Não é simplesmente um grupo pega, coleta os dados, manda lá, o outro escreve o trabalho, manda publicar e todo mundo é autor. Não, não é assim, não é a festa da uva. A festa da uva até é gostosa, mas essa daí é terrível. Então, é o quê? É você entender, né, que mesmo uma pesquisa interdisciplinar tem pedaços e que você, como autor, tem que saber porque ele está lá. Inclusive para comentar, né, e defender a sua ideia. Óbvio que você não vai saber detalhes. E quem é o outro cientista que está te arguindo, por exemplo, ele deve ter a maturidade para entender isso, né? Porque senão ele está exigindo de uma pessoa só um conhecimento específico de outras áreas que é praticamente impossível, ok? Então aí você não pode fazer pesquisa interdisciplinar, que também é outro absurdo, não é? Então veja, a ideia é essa, central, certo? Dentro do livro ele fala assim, mas eu fiz análise estatística, então eu sou coautor. Não é coautor. A análise estatística, ela vai te mostrar alguma coisa sobre os números. O fazer ciência está um passo além disso. É essa a diferença. Está um passo além. Tá? Uma vez que os dados são estes, tá bom, e agora? O que eu tenho a avançar nisso, ou o que eu tenho a colocar nisso daqui para fixar como conhecimento na ciência? Ou propor, né, que se fixe na ciência. Saber que duas coisas são diferentes, ou saber que existe uma associação, não é? Isso ok, você pode saber estatisticamente, mas o que você faz com isso? Qual a interpretação em cima disso? Né? E esses são os autores que fazem. Lógico que é um trabalho onde ele tem um cunho de objetivo estatístico, tá? Então está usando coisas, né, de uma pesquisa convencional para uma questão estatística, certamente o estatístico será coautor.
mas não necessariamente, tá? Em qualquer trabalho. Às vezes o indivíduo faz um teste T e entra como autor do trabalho. Isso não pode, isso não pode. Tá? Os próprios estatísticos, os bons estatísticos que eu conheço, eles mesmos reconhecem isso, sabem disso e não precisam disso. Não precisam ficar pegando essas coisinhas para fazer currículo. Né? Eles têm a área deles de investigação, que é a estatística. Ah, mas eles dão consultoria. Isso toma muito tempo. Sim, toma muito tempo. Ah, mas então eles param de dar consultoria e os outros cientistas estão danados também, né? Como é que faz? Não. Tem que reconhecer a atividade deles como consultores. Isso sim. Mas isso não tem nada a ver com ser autor de um trabalho que ele provavelmente não conseguirá defender. Há estatísticos que entram no trabalho, se envolvem, aprendem as coisas principais do trabalho, conseguem discutir a gênese do trabalho, o foco central do trabalho, mesmo sendo estatístico e, por exemplo, fazendo um trabalho na física, um trabalho na área biológica ou na área de humanas. Tá? Então, isso ok, isso até dá. Então, é difícil você falar, isso não pode, isso pode. O que tem que entender é esse ambiente. Tá? E quanto mais as pessoas do grupo de autores entendem desse processo, mais fácil é definir quem é e quem não é autor. Olha, eu já tive trabalho feito no meu laboratório, com meus alunos, e que eu não fui autor. Porque eu não me envolvi, eu não entrei, não fui autor. Tá certo? Antes de chegar no final, pegar, dar umas olhadinhas lá e entrar junto, só para dizer que eu preciso de repor a verba, então eu preciso de currículo. Não, isso é coisa muito chata, né? Então, veja, se você imaginar, como eu costumo dizer, né, a questão da pirâmide lógica. O que é a pirâmide lógica? Pegue os resultados do estudo, comece a conectá-los e elaborar conclusões. Mas só com os resultados? Não. A literatura também entra. Informações da literatura também. Então você põe na base as informações da literatura e os resultados. E vai juntando isso daí e escrevendo em cima as conclusões possíveis. E vai juntando conclusão com outra conclusão que você vai extraindo e formando uma terceira, uma quarta, uma quinta. E isso forma um discurso que no final termina com uma conclusão que fecha o discurso inteiro. Isso que dá coesão no artigo científico. Tá? Os autores, eles ajudaram a construir, estão aptos a defender as principais conclusões do estudo. Às vezes tem um pedacinho aqui embaixo que precisou de estatística, um pedacinho aqui embaixo que precisou de um equipamento que o seu amigo muito bonzinho lhe emprestou. Tá? Mas ele só emprestou. Isso não vira necessariamente autoria. Tá? Eu já tive um professor uma vez, no começo da minha carreira, que eu não tinha nada no laboratório, né? E ele era de outro departamento. E ele pegou tudo que precisava para fazer a análise que eu ia fazer e mandou para o meu laboratório e eu fiquei lá quase um ano com aquilo fazendo. E eu fiquei meio tímido, eu estava no começo da carreira. Né? Hoje eu não teria timidez nenhuma, porque eu sei a resposta, mas na época eu fiquei meio assim, fui conversar com ele e falar, professor, vamos então escrever o trabalho junto, fazer, né? Deu legal, foi uma bolsa da FAPESP e tal. Ele falou assim, não, eu não sou autor, eu só te emprestei o material. Né? O nome dele é Raul Henry, é um belga, né? É brasileiro, mas de origem belga, e ele era do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências aqui da Unesp de Botucatu. E ele deu essa resposta, era o que eu achava, mas eu não tive coragem de me impor. E ele mesmo falou. Agora, eu peguei a pessoa certa, ainda bem. Normalmente você não pega. A pessoa deixa, tá legal, obrigado, opa, legal, parceria, lógico, parceria. Você faz o trabalho e o outro acrescenta no currículo. Então, tem parcerias e parcerias, não é verdade? Então, veja, o critério é esse. Quando você estabelece essa pirâmide lógica, você tem clareza disso no seu estudo, dá para você saber, por exemplo, quem é o indivíduo que construiu uma conclusão aqui,
mas que não participou do fechamento de tudo do trabalho, ou seja, de chegar nas conclusões principais. Esse indivíduo, no meu ponto de vista, né, eu chamaria ele de um colaborador, mas não coautor. Isso é importante, ele colaborou, ele vai para o agradecimento. Olha, fulano que ajudou a fazer essa parte, mesmo porque, se aquele trabalho tiver algum problema, for despublicado, ou isso, aquilo, e tiver ligado com as questões mais gerais do trabalho, aquela pessoa não tem nada a ver com isso. Ela fez a parte dela. Ela está isenta, né? Então, é necessário entender que a honestidade, né, implica em saber o que é e o que não é autor. Tá? Tem gente que fala assim, vamos pegar o raciocínio mais comum que tem nessa situação. Não, mas se não tivesse essa conclusão, não teria esse resto de desenvolvimento aqui, com essas conclusões mais gerais. Eu sei disso. E o que isso tem a ver com o fato desse indivíduo passar a ser dono do resto também? Não entendi. Realmente eu não entendi. O que A tem a ver com B? Né? Porque ele fez isso daqui, tá bom, e os outros construíram em cima disso. Então todo o resto que os outros construíram, ele é também autor. Ele está sendo autor do artigo. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas definições, tá? Então tem várias coisas que às vezes numa dica a gente fala rapidamente, né? Na questão de dicas é que eu estou falando sobre isso também, mas lá é bem rapidinho. Aqui eu estou tentando explicar um pouco melhor, não é? Porque, veja bem, a ciência ela se move principalmente pelas principais conclusões. Às vezes a conclusão é uma coisa mais factual. Por exemplo, determinar o peso do bóson de Higgs. Isso foi publicado em 2012, 13, por aí. 2013, provavelmente. Ok, determinar o peso do bóson. Ok, ali você não vai pôr numa balança, evidentemente. Tem uma série de extrapolações e de coisas ali para você chegar nesse peso. Eu não sei, eu só estou supondo. É óbvio que tem uma participação intelectual muito forte, né? E aquele peso é a novidade. Aquele peso é o dado importante daquele trabalho. Então, quem ajudou, tá, a chegar conceitualmente, pode ser praticamente também, mas conceitualmente, naquele número, e sabe defender aquele número, é autor do trabalho. Olha, a gente vê na literatura internacional, se procurar você vai ver e vai encontrar não poucos, tá? O indivíduo vai lá, por exemplo, tem um trabalho sobre a questão de saber se os elefantes sabem que eles são eles, né? E nesse trabalho eles usam elefantes, uma série de coisas, uns equipamentos mais assim, uns espelhos grandes que eles precisam, não sei o que lá. Tá bom. São 3 autores. Lá eles agradecem fulano que ajudou até com dinheiro, fulano que ajudou na construção dos equipamentos, fulano que fez isso, que ajudou a coletar o dado. Agradece tudo isso. E os autores são aqueles 3. Você percebe? Porque hoje a coisa virou assim. Como tem que publicar um monte, porque precisa de emprego, então o que fizer lá dentro, passou perto, já vira autor. E não é isso. Nós estamos deseducando essas pessoas. Veja que eu não estou esquecendo das questões da interdisciplinaridade. Óbvio que não estou. Nunca tive. Desde 30 anos atrás, né, nunca tive esquecendo disso. Não é? As pessoas às vezes não entendem, acham que não, mas aqui é diferente. É diferente porque você não entendeu. Né? Já tive casos assim, de autores reclamar comigo. Você não considerou, porque é uma área interdisciplinar muito vasta. Eu falei, você que não está entendendo o que eu falei. Né? Ou quem te falou, porque presente não estava, evidentemente, né? Quem te falou é que acho que não entendeu e falou errado, e vem você para cima de mim. Não tem essa, não. Então, veja, esse é um critério muito fácil de se perceber. Tá? Porque a hora que você tem um artigo na mão, ele é, de certa forma, coeso o suficiente para você ver qual é a contribuição intelectual daquele trabalho. Qual é a contribuição de fato daquele trabalho. Pode ser até mostrar que uma droga tem um efeito X numa certa doença. Ok. Tá? Você não viu a droga ter esse efeito. Você viu números flutuarem.
E disso você está inferindo ações, interferência. Você viu associações muitas vezes. E está inferindo, né, coisas que você não viu. Às vezes, dependendo, numa área muito restrita, você pode até ver a interferência, praticamente ver, né, com as coisas ao vivo ali acontecendo, registros simultâneos. Mas isso é raro, né? A maioria dos casos você está trabalhando com pistas e delas chegando a conclusões. E isso exige um trabalho intelectual muito forte. Porque é lógico, se quiser transformar a ciência numa rotina prática de pegar aqui, põe lá e chega numa conclusão aqui factual, ok, isso é fácil. Tenta imaginar, por exemplo, vamos pegar uma pessoa da área biológica, Charles Darwin, uma pessoa mais conhecida aí, e um trabalho mais fácil de entender, tá? Ele viu um monte de animais, de plantas, isso, aquilo, estudou isso, estudou aquilo, foi para lá, foi para cá, fez uma viagem longa lá com o Beagle. Ok. A hora que chega no final, quando ele fala da seleção natural, ele não viu a seleção natural. Aquilo é uma conjectura, né, que ele elaborou. Óbvio que posteriormente isso foi cada vez mais se solidificando, não virando verdade, obviamente, porque ainda é ciência, mas aquilo foi sendo cada vez mais aceito e com algumas modificações, evidentemente, porque na época nem genética era conhecida, né, pelo Charles Darwin. Então, ele cria uma teoria, né? Quem é dono da teoria dele? Será que a tripulação do Beagle é coautor dele? Será que o comandante da estação... Ah, porque, veja bem, se não tivesse a viagem, talvez ele não tivesse chegado na teoria. Entende? Então, essa história do se não tivesse é besteira. Não é? É besteira porque quando você constrói uma casa, a casa é sua, não é verdade? Ah, mas se não tivesse os pedreiros, os construtores, isso e aquilo, os serventes, todas as pessoas, sim, até que você contrata essas pessoas. Mas o espírito da casa é da tua cabeça, a menos que você tenha comprado de um engenheiro ou de um arquiteto. Mas o fato é que você quer a casa do seu jeito, não é? Mas enfim, analogias nunca são perfeitamente boas, tá? Essa também não é perfeitamente boa. Então veja, a ideia central é essa, né? O indivíduo tem que entender daquilo que ele está assinando. O artigo é um texto que você assina. E esse texto precisa ser defendido pelos autores que o assinam. Okay? Se olhar isso que eu falei com seriedade, vocês resolvem 1000 problemas de autoria. Tá? Você fala assim, poxa, mas e então o aluno da graduação? Ele chega para fazer uma pesquisa, ele não conhece toda a literatura, ele não conhece a história disso daí. Ah, mas então deixa ele ficar 8 meses lá, lendo e discutindo toda a literatura para se inteirar de tudo isso. Aí fica difícil também, porque se você fizer isso, o aluno fala, pô, eu não gostei de ciência, ficar lendo e não, né? E não quero pôr a mão na massa, porque nessa fase eles querem pôr a mão na massa. Tanto é que se você pergunta alguma coisa do trabalho, eles falam muito mais a parte de metodologia do que da essência teórica, geralmente, tá? Alguns diferenciados acabam fazendo diferente, mas não é o padrão. Então como é que faz? Eles vão fazer a iniciação deles e depois eles vão ser autor? Aí que tá. Bora trabalhos que eles consigam se tornar autores. Coloquem trabalho. Agora, aqui os trabalhos muito complexos, que é difícil que o indivíduo está chegando lá agora, isso daí ele vai trabalhar realmente só num pedacinho e não será autor. Tá? Mas então não é um trabalho adequado para a iniciação científica, se você quiser que ele seja autor. Teoricamente, o indivíduo trabalharia e no segundo trabalho ele já faria alguma coisa em decorrência da experiência que ele teve no primeiro, talvez no terceiro ele já pudesse ser autor de um trabalho. Mas se você falar isso, você é morto, você é sacrificado, imagina, PVP, mão de obra, já estão usando como mão de obra, mesmo sendo autor, já está sendo usado, esquece. Infelizmente, isso daí já virou uma aceitação errada, mas uma aceitação sobre, né? Olha, eu vou fazer aqui, tudo bem, e no fundo está lá como mão de obra, aí recebe um artigo para pôr no currículo Lattes, esse foi o prêmio e tudo bem. E sai muitas vezes e não vira nada, né?
mas para o laboratório aquilo funcionou. Então, dependendo do que você produz com aquilo, a gente pode dizer que virou mão de obra ou não, né? Porque o objetivo da iniciação científica é iniciar o indivíduo na vida científica, na formação de um cientista. E se isso não acontece, então, realmente, ele só fez um pedacinho ali, teve seu mérito, tudo bem, mas, né? Então, nós temos que entender como são as coisas, né? Para que a gente consiga definir melhor isso, ok? Então, isso é quem são os autores, ok? Você fala, na minha opinião? Não, não é uma opinião. Tem 1000 fundamentos aqui por trás, baseado no processo de fazer ciência. Tá? Não é assim o que eu acho. O que eu acho eu não vou falar aqui. Quando eu falo, eu digo, isso sou eu que penso. Eu deixo claro isso, que é um dos itens que está na declaração lá de Singapura sobre a integridade na pesquisa. Tá? Saber falar o que de fato você tem substância para trazer e o que de fato é uma coisa que você acha. Achar é uma coisa, fundamentar é outra, ok? Tá. O outro ponto é, definido o grupo de autores, quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, depende de quantos tem, tá? Pode falar assim, mas esse trabalho tem muitos autores, deve ter sacanagem aí por meio. Lógico que se for muitos autores, aumenta a probabilidade de ter, mas também ninguém sabe qual é essa probabilidade. É só uma expectativa, mas pode não ter, pode não ter. Tá? Então não é um número de autores que define se houve autoria fraudulenta ou não. Eu posso ter um trabalho com 2 autores e um não foi autor. Entrou no carro andando, entendeu? Entrou lá meio assim e o outro, põe aqui, você é meu amigo e tal, não, tudo bem. Não, isso não pode acontecer. Né? Então veja, não é o número de autores que define isso. Eu já vi que tem áreas que falam assim, não, no máximo 3, mais do que 3 nós não aceitamos. Isso é besteira também. Como? E se aquela construção precisar de 4? Então não pode. Quem falou de 3? Foi Deus que desceu e falou, gente, 3 é um número, tá bom? Quem definiu esse psiroca desse 3? E tem áreas que eu conheço, história parece que é uma delas, mas pelo menos antigamente era, as pessoas da história me diziam, né? Eu só estou passando para frente. E diziam para dizer que tem rigor, não sei o quê. Eu acho importante ter rigor, sim, mas números cabalísticos para definir isso não dá. Cada caso é um caso, ok? Então tem aquela proposta que veio de Harvard, se eu não me engano, que você vê bastante, por exemplo, em várias revistas, mas a PLOS foi uma das que mais começou com isso, onde se coloca o que cada um fez, o que cada autor fez. Mas se tiver que ter fraude, vai ter fraude ali também. Então não adianta nada, não adianta nada, né? Tem algumas outras propostas, mas com calma que ali a gente vê sobre isso. Então veja, a sequência de autores, vamos pegar lá atrás, o mais comum em várias áreas, mas não em todas, era: o primeiro autor é o que carrega o piano. Quem é que carrega o piano? É aquele que vai fazer, vai conduzir a pesquisa. Por exemplo, se é uma tese, é quem fez a tese. Se é uma iniciação científica, é quem fez a iniciação científica. Se é um projeto meu do CNPq, sou eu que estou puxando a corda lá. Tá, ok. Isso quem carrega o piano. Depois entra os depois. 2, 3, 4, 5, 6, tá? E no final, normalmente se coloca o referencial mais teórico, né? Quer dizer, o indivíduo que conhece mais aquilo, poderia ser, por exemplo, um orientador, alguma coisa assim, né? Então, e eu, baseado nisso, na minha carreira, eu sempre punha meu nome no final e quem carregava o piano no começo e os outros no meio. Mas essa era uma decisão que não é uma regra geral internacional no mundo. Não é. Tem áreas que fazem o contrário, colocam o intelectualmente mais importante como primeiro, e o resto é o resto, vem depois. Tá? Numa certa sequência em degradê em relação ao que se estima sobre
a participação intelectual deles no trabalho, tá? Ok. Como essa definição ela não é absoluta, é um erro as instituições de pesquisa e de fomento à pesquisa, né? Aquelas, né, que usam a posição do autor para pontuar na hora de avaliar a qualidade curricular. Porque se fosse uma regra absoluta, então todo mundo tinha que seguir. Aí era fácil, mas não é. E se você usar um critério diferente, você é prejudicado. Uma vez, numa das reuniões no comitê do CNPq, foi comentado, poxa, mas o Gilson não tem trabalho sozinho, ele nunca é o primeiro autor, na verdade nem foi do trabalho sozinho. Eles comentaram não de nunca ser o primeiro autor, né? Aí, felizmente, eu tinha um amigo lá e esse amigo me defendeu. Me defendeu e tal, mas mesmo assim ele me avisou, Gilson, está acontecendo isso. Depois disso eu publiquei uns lá como primeiro autor para evitar bafafá, porque esse problema é esse, você quer um pedacinho de queijo, está aqui, quer mortadela, está ali, quer salame, está lá, tudo bem, você faz, não tem problema, né? Mas o que acontece? Mas quando eu fiz como primeiro autor, eu realmente fiz sendo o primeiro autor, conduzi tudo eu, tá? Então o que acontece? Quando você tem essa divisão que não é absoluta e usa esse critério, então está errado, certo? Lembra disso. Por quê? Porque vai cometer injustiça. Se alguém usou um critério diferente, que ele tem direito de usar, porque não é uma coisa pré-definida, clara, mesmo fala, na minha área mas onde está escrito? A sua área tem um manual que fala, na área tal, isso é assim, assim, assim? Não existe isso, tá? Existe vício, costume, mas ninguém pode prejudicar alguém numa avaliação porque ele não seguiu o costume. Isso é o fim da picada. Nós estamos falando de ciência, gente. Estamos falando de cientistas. Não estamos falando de Facebook, de mídia social, de não sei o que lá. Né? Então, é isso daí. Então, essa sequência, muito usada e tal, mas pode ser diferente. Lembra que pode ser diferente. O principal ficar no meio, eu nunca vi. Não estou dizendo que não existe, mas eu nunca vi. Também, né? Normalmente se pensa numa escala, tá? Ou do maior para o menor ou do menor para o maior, tá? Normalmente se pensa numa escala. Outra coisa importante vamos focar no primeiro autor. Às vezes tem 2 pessoas, 3 pessoas que têm a mesma participação no trabalho e merecem ser primeiro autor. Não tem problema. Você pode até pôr por ordem alfabética, primeiro, segundo, terceiro, aí põe um asterisco, algum símbolo no nome e explica embaixo no rodapé da primeira página, dizendo que os 3 primeiros autores ou os 2 primeiros autores tiveram a mesma participação como primeiro autor do estudo. Bom, falou isso serve muito bem para uma banca, para uma coisa assim, mas está registrado no artigo. E as revistas publicam normalmente isso daí, ok? Porque é uma questão de fazer justiça, tá? Tudo que não se enquadrar nesse esquema de autoria que eu falei, e não importa a posição do indivíduo, tá? Tudo que não se enquadrar nisso é agradecimento, ok? Você pode agradecer para estatístico, você pode agradecer para quem deu dinheiro, você pode agradecer para quem emprestou laboratório, ou equipamento, ou material de consumo. Né? Uma vez uma amiga minha, do meu departamento, ela trabalhava com animais grandes, né? Mamíferos, e não grandão, mamíferos médios, tá? Capivara, coisa assim. E ela tinha que pôr em algum lugar, só que no lugar que a gente ficava, não tinha lugar para pôr aquilo lá. Aí ela conseguiu, num outro lugar, num outro campus, né, colocar esses animais. O professor falou, tudo bem e tal. Nem lembro quem é o professor, mas não importa, o santo nunca importa, importa o milagre, tá? E ela, ok, só que ele falou assim, só que é o seguinte, todo trabalho que sair daqui, eu sou coautor. Conclusão? Ela não pôs. Não lembro se ela mudou de linha, eu sei que ela deu um outro jeito, mas ela não pôs. Aí ela foi 100% certa, tá? Manteve a ética, o que é, o que não é, não é. Certo?
Então, nós temos que pensar muito seriamente nisso. E ensinar nossos alunos com isso, tá? Você pode discordar, pode colocar embaixo, eu vou responder para você, né? Se tiver razão, se dependendo do caso, eu até gravo um outro vídeo para reformular a coisa, mas o importante é perceber o quanto, né, essa questão é séria e deve ser bem tratada, tá? Se você ouvir o vídeo com calma, né, embora eu fale bastante, porque eu estou fazendo um papo bem informal com vocês, não é palestra, nada disso, um papo bem informal. Então, se vocês pegarem os pontos centrais, vocês vão perceber, né, que existem norteadores claros, que dá para definir se é autor ou não para cada artigo. Não é um padrão. De repente o indivíduo faz uma coisa num trabalho em que aquilo que ele fez é o máximo do trabalho. E ele então chegou no máximo, ele está lá, ok? Outros, em outro trabalho, aquilo pode ser um pedacinho de uma coisa muito maior. Então só aquilo não basta. Agora, se mesmo assim ele entra pelo menos na discussão e ajuda a construir, ajuda a criticar, não dá para 2, 3 pessoas dar a mesma conclusão, mas participar do debate. Acho que o grupo sente isso, tá? É uma questão de honestidade que mora dentro do grupo, ok? Então esse é um ponto importante e eu espero que vocês reflitam sobre essas questões aí, ok? Então, gente, um abraço e obrigado por estarem aí prestigiando o meu canal. Muito obrigado a vocês, tá?